o projeto de lei número 2505 de 2021. Então, o projeto de lei 2505 de 2021 foi transformado na lei 14.230, né? Lei 14.230 de 2021, e aí houve uma flexibilização na questão da improbidade administrativa, aquela improbidade administrativa que só pode ser praticada por um agente público, né? Em qualquer das espécies de agente público, seja um agente público administrativo, seja um credenciado, seja um delegado, seja um honorífico, né? Ou mesmo um político, ou mesmo um militar. Então, qualquer um que pertença aí a essas 6 espécies de agentes públicos, ou seja, uma pessoa que esteja ligada à administração pública, seja por estar ocupando uma função, ou por estar ocupando um cargo público, ou um emprego público, né, ou mesmo um mandato, lembrando sempre que o cargo público e o emprego público, ele tem que pode ser ter as formas de acesso à administração pública, ou pelo concurso público, conforme prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou se não, através daqueles cargos em comissão do artigo 37, inciso 9º, né, lá da Constituição Federal, aonde são chamados ad nutum, né, uma vez que de livre nomeação e também de livre nomeação e livre exoneração, né? Então, são essas pessoas que podem cometer improbidade. Isso não mudou. O que mudou, na verdade, foi a forma de praticar essa improbidade administrativa, uma vez que, pelo que nós já vimos na semana passada, inclusive, né, a improbidade administrativa ela tem aquelas práticas de improbidade, ou seja, de que o agente público não age com a probidade necessária, né? O agente público não age com a honestidade que lhe é exigida, e aí ele comete improbidade administrativa em 4 situações. A primeira situação é aquela que está lá no artigo 9º, continua no artigo 9º, que é exatamente quando ele tem um objetivo, o agente público tem aquele objetivo do enriquecimento ilícito, né? Também temos uma segunda possibilidade, que é aquele procedimento, aquela conduta, ou seja, aquela ação ou omissão administrativa, né? Sempre bom lembrar que a improbidade administrativa não trata-se de um crime, e sim uma infração administrativa, onde a decisão sobre a existência ou não da materialidade da autoria desse ato de desonestidade será, na verdade, de competência de uma autoridade administrativa e não do juiz, como é lá no judiciário, né? Seja lá no judicial civil ou no judicial criminal, a decisão sempre se dá pelo juiz na sentença. Aqui não, aqui é uma decisão administrativa, onde quem vai decidir qual o tipo de improbidade administrativa praticado é exatamente uma autoridade administrativa. Então, mudou o artigo 9º, mudou o artigo 10. O artigo 10 ele traz aquele caso em que o objetivo é uma lesão ao erário, né? Aquele que lembra que não tem prazo, é imprescritível, haja vista que o prazo normal da improbidade administrativa, ou seja, o prazo que a administração pública tem para aplicar uma sanção no agente público que pratica no desonesto, aquele que pratica a improbidade administrativa, aquelas sanções previstas lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou também no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, né? Artigo 12 da Lei 8.429 de 92, nós temos aí essas sanções, 6 tipos de sanções também, né? 6 tipos de sanções que foram alteradas por essa lei 14.230 de 2021, em função exatamente da prática, ou seja, da realização dessa omissão ou dessa ação que gera essa improbidade administrativa. Então, nós temos lá no artigo 9º o objetivo enriquecimento ilícito, no artigo 10 o objetivo é a lesão ao erário, no artigo 10A é aquele benefício indevido
quanto ao INSS, né, aquele imposto de competência do município previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, regulado pela Lei Complementar número 116 de 2003, e aqui no estado do Acre está previsto no artigo 55 da Lei 1508, né? Lei Complementar 1508, também de 2003, que é o Código Tributário Municipal. Então, todo aquele que o agente público, logicamente, sempre o agente público que concede a algum amigo, né, algum benefício indevido porque fora da lei, ou seja, até no caráter ilícito, né, ele vai responder por improbidade administrativa nos termos do artigo 10A. Também temos no artigo 11, o que não mudou agora, é bom que se frise isso, ainda não mudou, em função do que o artigo 11 é o único que vai mudar quando a PEC 32 de 2020, aí não é mais o projeto de lei 2505, que foi transformado na lei 14.230, né, lei 14.230 de 2021, que alterou a lei 8.429 de 92. Ainda continua como lei de improbidade administrativa, a chamada LIA, né, a lei 8.429 de 92, mas foi alterado em vários pontos em relação, por causa dessa lei, essa lei 14.230 de 2021. Então, com a PEC 32 de 2020, surgirá um novo artigo 37, e aí aquela molezinha do LIMP, né, que todos já decoraram o LIMP, todos já sabem aí, decore e salteado, o que significa o LIMP, isso já é histórico no direito, principalmente no direito administrativo, isso vai cair por terra, então não teremos mais o LIMP, sim vários outros princípios que, junto com o LIMP, irão compor aí o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, ainda há o que se mudar, com previsão ao que prevê o artigo 11 da Lei 8.429 de 92, quando a prática da improbidade administrativa ela se dá exatamente quando há o atentado aos princípios. Então, vai aumentar o número de princípios, em consequência, aumentará também ou alterará o que prevê o artigo 11, uma vez que o artigo 11 está intimamente ligado ao que prevê o artigo 37 da Constituição Federal, que vai mudar agora quando for aí publicada a lei que vai surgir em razão desta PEC, ou emenda constitucional, melhor dizendo, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal. Então, vai alterar a Constituição Federal, e aí nós teremos um novo artigo 37. Mas o que mudou, na verdade, mais importante, que chama mais atenção, com a Lei 14.230, né? Lei 14.230 de 2021, é que antes havia a aplicação da sanção, tanto aquelas 4 sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou o artigo 27, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Acre, ou mesmo o artigo 12, né, lá da Lei 8.429 de 92, que traz aí 6 tipos de sanções, enquanto que a Constituição Federal só tem 4 tipos de sanções. Temos aí a sanção de suspensão dos direitos políticos, né, aqueles direitos previstos lá no artigo 14 da Constituição Federal. Temos aí a possibilidade da perda da função pública, como se dá no artigo 41 da Constituição Federal. Temos aí a possibilidade da indisponibilidade dos bens, temos aí o Cisbajude, etc., vários sistemas, né, que existem para isso, e ainda temos a possibilidade da obrigação de ressarcimento dos bens ao erário. E isso, logicamente, previsto lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º. E, além disso, ainda temos no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, temos mais 2, a multa civil e ainda a proibição, a vedação de contratar com a administração pública, ou seja, a vedação de celebrar aquele contrato administrativo, conforme prevê o artigo 56
da Lei 8.400, não, artigo 56 da Lei 8.666 de 93, no artigo 54, né? E também o artigo 89 da Lei 14.133